Novo zagueiro no Verdão. Danilo ganha força de novo. Sondagem forte por Vitor Roque e Flaco Lopes. Confirmação de Paulinho e a análise da partida contra o Atlético Mineiro. Fala família Palmeiras 90 mais. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Eu vou te atualizar de todas as novidades do mercado e vai ter mesa tática para falar do empate contra o Atlético Mineiro, graças ao nosso querido Kelvin. Esse vídeo é um oferecimento da CVREC, nosso patrocinador oficial. É uma plataforma de gestão de recrutamento e seleção para vagas operacionais. A plataforma envia a sua vaga para centenas de grupos de emprego e um robô colhe as candidaturas pelo WhatsApp. Depois é só triar e falar com os candidatos. Se você tem um estabelecimento comercial, usa os serviços da CVREC que você não vai se arrepender. E se você está procurando emprego, meu conselho, cadastra o teu currículo na CVREC, que é de graça. Agora sim, já já a gente vai falar da partida contra o Atlético, mas eu preciso começar falando que hoje a TV Espírito Porco, né, que é uma fonte interessante de notícias do Palmeiras, veio a público dizer que o Palmeiras está tentando o empréstimo do Igor Júlio. Reflexos dessa situação, gente. Palmeiras, então, se de fato está tentando o empréstimo com opção de compra do Igor Júlio, que estava no West Ham e retornou para o Brighton na Premier League, né? De fato, o Nino já era, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Igor Júlio é um bom zagueiro, zagueiro de renome, tá jogando na Premier League há um tempo, pode vir encaixar tranquilamente com a camisa do Palmeiras. A pergunta que fica é: um jogador daquele porte toparia voltar para o Brasil com um empréstimo para daí sim tentar se desenvolver aqui um pouquinho mais? Deixe sua opinião nos comentários, porque a gente vai falar do que importa, o Nino. O zagueiro Nino foi noticiado recentemente, né, que ele se aproximou um pouquinho mais do Palmeiras, que o Palmeiras avançou na negociação, muito por conta da situação envolvendo a métrica de ajuste de negociação com o Zenit. Então o Palmeiras teria topado pagar um pouco mais para trazer o jogador. Mas logo depois sai essa notícia do Igor Júlio e a gente fica desesperado aqui sem saber o que está acontecendo. O Palmeiras precisa de um zagueiro, é fato, tá? Eu ainda acho que esse nome pode estar na base. O Palmeiras tem dois zagueiros africanos na base que podem resolver o problema, o Koné e o Konaté. Precisam de tempo, é bem verdade. Entretanto, tem condição de vestir a camisa do time titular ainda esse ano. Essa é a minha opinião. 65 milhões de reais por Nino ou um empréstimo por opção de compra por Igor Júlio. Os dois alvos estão revelados. O Nino é o plano A e o Igor Júlio é o plano B. Deixa o seu comentário aqui dizendo quem você prefere ver com a camisa do Palmeiras. Eu sou do time que prefere investir nos jogadores de frente, num bom volante e principalmente nas laterais, pelo amor de Deus. Mas nós já vamos falar disso, porque o próximo assunto é a saída do Bruno Rodrigues por empréstimo. Cada vez mais próximo de acontecer, o Bruno Rodrigues não deve fazer grandes partidas com o Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras optou por emprestar o jogador, essa é a notícia que a gente tem também do Diego Firmino, né? Bom setorista aí. Faz sentido. Não está jogando o futebol que a gente precisa, é um bom jogador, parece ser um ótimo ser humano, mas performance, né? A performance que ele está entregando hoje não é adequada ao Palmeiras. Nós precisamos de um atacante reserva e para isso precisamos liberar a folha salarial. Inclusive, com as liberações feitas de folha salarial recentemente, o nome do Danilo ganhou ainda mais força. Você sabe, houve uma situação ali em que o Botafogo devia direitos de imagem 2 meses, e aí antes do Danilo entrar na justiça e exigir a saída, né, o rompimento do contrato, o Botafogo depositou, faltando pouco tempo para completar os 60 dias, né? O Botafogo depositou o valor e aí o jogador permaneceu por lá. Entretanto, a staff do Danilo está sendo bem objetiva, tá? O que tudo indica, Danilo e sua staff gostariam de ver o jogador, né? O jogador gostaria de vestir a camisa alviverde ainda nessa temporada. O Botafogo está pedindo 143 milhões de reais. Entretanto, parece que há uma dívida que o Botafogo tem com o Danilo, além dos direitos de imagem. E está se estudando uma possibilidade de que o jogador consiga aí na justiça, de repente, sair do Botafogo. Eu não sei, tá? A gente não tem informação se até que ponto isso é real, mas é uma bomba, é uma informação importante. Para o Palmeiras, o Danilo seria um jogador que elevaria imensamente o nível do Verdão. Diz sua opinião nos comentários, faz sentido? O Palmeiras precisa se reforçar, tá? Principalmente porque a Europa tá vindo pesado no Verdão.
O Fenerbahçe, ontem a gente noticiou aqui no vídeo, né, está tentando a contratação de Flaco Lopes e colocou o Vitor Roque no radar. Ou seja, Flaco Lopes, Vitor Roque ou, de repente, o Pedro podem vestir a camisa do Fenerbahçe na próxima temporada. Eles vêm forte, tá? E a informação que a gente tem é que vai ser uma oferta incluindo troca de jogador. Pode ser que o Fred, ex-seleção brasileira, né, seja envolvido na negociação. Palmeiras vai fechar as portas, tá? Tanto para a saída do Vitor como para a saída do Flaco. Não vai liberar os atacantes. O mercado turco é forte, mas hoje em dia o Palmeiras tem condição de bater de frente com esses times. Galatasaray, Fenerbahçe, etc. Tá? De qualquer forma, a proposta vai pingar na mesa do Palmeiras para o Palmeiras definir. Se não for um valor na casa de 300 milhões, 350 milhões pelo Vitor e pelo menos uns 120, 130 milhões pelo Flaco, não vai ter ideia, tá bom? Já o Rafael Veiga está se aproximando do América do México, a informação que a gente tem também, pautado por toda que a mídia, né, tá nos mostrando aí, é que o Rafael Veiga, ele pode sim vestir a camisa do América do México e ele até tem interesse. Falta acertar a base, falta acertar a questão salarial, é óbvio, até porque seria uma negociação por empréstimo. Estamos acompanhando e eu te trago as novidades assim que possível. Agora sobre o Felipe Anderson e sobre o sobre o Paulinho, desculpe. O Felipe Anderson já deve estar à disposição do Abel, né, na próxima rodada do Paulistão para jogar, tá? Volta a campo do Felipe Anderson. E uma notícia muito positiva, uma ótima notícia para o Palmeiras, é que o Paulinho está cada vez mais próximo dos gramados, como nós já noticiamos aqui, e agora é oficial, tá? As conduções do Paulinho agora de transição iniciaram, né? E vão intensificar-se durante o mês de fevereiro para que Paulinho esteja à disposição em março. Não vai ser no Prime, né, no melhor modo que a gente pode ver o Paulinho, mas vai ser de fato pronto para jogar. E aí é só ganhar ritmo de jogo, começar a soltar a bola no meio-campo, fazer a bola correr, para daí sim a gente ver o Paulinho em campo. Eu vi muita gente nos comentários aqui elogiando o Paulinho e eu fiquei feliz com isso. Primeira vez que eu falei do Paulinho nesse canal, eu vi muita gente reclamando do jogador, da lesão, etc, etc. Gente, Paulinho tem tudo para ser um dos principais jogadores do Palmeiras na temporada. E muito mais do que isso, tá? Tem tudo para ser um ídolo do Verdão. Agora vamos falar de uma coisa que está incomodando muito, né? Vamos falar da análise da partida contra o Atlético Mineiro. Eu sei, foi uma partida onde o Palmeiras jogou fora de casa, né? Lá em Minas, e isso tem um peso muito grande. Mas, gente, chegou a hora da gente falar das nossas laterais. O Palmeiras não tem um lateral direito e a gente tem que admitir isso. Giai não é um lateral, não tem condição de jogar como lateral. Para mim, o Giai é no máximo um zagueiro. E o Kelvin está muito, mas muito longe de ser o jogador que a gente precisa. Bora para a mesa tática analisar essa partida. Então o Palmeiras entra escalado, como a gente avisou que entraria, né? Erramos só o Bruno Fux, numa espécie de 4-4-2 aqui, onde o Andréas Pereira afundava como um camisa 10 jogando entre linhas, acertamos isso, né? E o Marlon Freitas flutuava aqui. Quando o Palmeiras pegou esse Atlético Mineiro, a gente falou aqui no canal, né? Os times liderados pelo Sampaoli, eles têm uma característica muito específica. São times que marcam pressão lá em cima, tá? E isso que o Atlético Mineiro fez, tá? Além de tudo isso, reparem como o Marlon Freitas hoje, ele foi muito, mas muito acossado pela marcação. A marcação não saiu do pé do Marlon Freitas, né? O Andréas Pereira deu um passe, uma assistência no cruzamento do escanteio, na cabeça do Flaco Lopes, um belo gol. Depois o Vitor Roque brigou por uma bola lançada pelo Carlos Miguel, com casquinha do Flaco Lopes, e nós já vamos falar do Flaco, né? Acabou fazendo o gol. Beleza, o Palmeiras empatou a partida, a gente não pode reclamar do resultado. Mas, gente, tá sendo muito fácil, tá? Prever o que o Palmeiras vai fazer. Tá demais, tá demais. A gente falou ontem disso. O Andréas Pereira vai ter que jogar o dobro do que joga, vai ter que se movimentar o dobro, porque o Marlon estará marcado em excesso. Ramon Sousa, Alan, cadê? Cadê as nossas laterais? Piquerez não joga bola, ele jogou bola contra o São Paulo. A gente falou do Kelvin também, né? Kelvin fez uma boa partida contra o São Paulo, mas não pode elogiar, né? A gente tem uma partida boa para 2, 3 que não são tão positivas, gente. Lembrem-se, eu estou analisando a performance dos atletas, eu não estou falando do ser humano, tá? Respeito máximo ao ser humano. Mas a gente precisa pontuar.
O Palmeiras não consegue sair da marcação-pressão quando tá jogando contra times que marcam lá em cima. Parece que se sente inferior, parece que tem medo, parece que você arriscar uma parada diferente, né? Ah, enfim, pesa demais. Eu sei, tá, que quem começou essa partida aqui foi o Maurício, no lugar do Vitor Roque, a gente sabe disso, mas eu tô colocando esse time aqui como o time titular, tá? Uma vez que a gente sabe que o Maurício não vai aguentar a titularidade a temporada, é difícil demais disso acontecer. Mas o Vitor Roque, ele traz muita dinâmica para o ataque do Palmeiras, né? E aí fica uma pergunta: por que, que o Abel não colocou o Vitor Roque no começo da partida? O tanto que ele correu nos minutos que entrou, obviamente que ele tinha condição de jogar, né? Não dá para entender. A gente vê essa movimentação entre linhas aqui muito rápida com o Vitor Roque. E agora vamos falar da nossa lateral, antes de falar do Flaco, tá? O Kelvin é o tipo de jogador que precisa de tempo para se ambientar. Tá, a gente tem que ter paciência. Tá, mas a temporada está acontecendo e o Palmeiras não consegue acertar uma bola na lateral. Uma bola na lateral. O Palmeiras conseguiu acertar unicamente durante a temporada inteira o lance contra o São Paulo, velho. É pouco. Não dá. E eu tô falando a temporada essa e a passada, tá? Não tem condição. O Kelvin precisa sentar no banco um pouquinho, tira a pressão de cima dele, bota o garoto, escala o Luiz Saboia para ganhar alguns minutos aqui e a gente vê o que acontece. Na lateral esquerda, Piquerez, senta Piquerez. Vamos testar o Arthur, vamos tentar algo novo, Abel. Tá muito manjado. Se a gente tá vendo aqui sempre o Andréas Pereira movimentando entre linhas, que eu acho que é onde ele deve jogar mesmo, por que, que você já não deixa ele de titular jogando aqui, ó, nessa faixa do campo? Se for necessário, o Alan tá mal nas últimas partidas, mas é um bom jogador. Vamos testar o Sousa no banco? Beleza. Evangelista tá voltando agora, testa o Evangelista aqui com o Marlon. Enfim, faz alguma coisa diferente, porque o Palmeiras tá sentindo falta disso aqui. O Flaco Lopes, ele tá tendo que jogar de centroavante, de 9, sem o Vitor Roque, né? Quando o Vitor Roque joga, ele meio que recua aqui, né? Ele faz uma espécie de falso 9, aqui ele dobra com o Andréas Pereira, enfim, dá jogo, né? Isso que eu quis dizer. Agora, eu tô sentindo muita falta, gente. Muita falta de criatividade. E é por isso que o Palmeiras precisa contratar. Agora vocês entendem, na live de ontem a gente falou dos camarões, né? Não tem como o Palmeiras se adequar à situação atual de mercado, jogando contra um Flamengo com Lucas Paquetá, Arrascaeta, jogando contra um Cruzeiro de Gerson, Caio Jorge, cara, até o Santos, tá? Com Rony, Gabigol e Neymar, vai passar nervoso, vai passar estresse. Não vai dar para contar com esse time toda rodada. O Palmeiras precisa de um banco decente. A base do Palmeiras precisa ser utilizada. E é nesses momentos. Estamos pegando o Atlético Mineiro no Horto, beleza. Escala algum jogador ali que é da base, deixa o moleque jogar, pegar experiência. A lateral direita tá uma caca. Velho, coloca o Saboia. Emprestou o Gilberto. Eu não consigo compreender isso. Não faz sentido na minha cabeça. Ah, mas é um jogador com personalidade forte, pode rachar o elenco. Tá bom? Temos psicólogo, temos membros de comissão técnica, né, em condição de chamar o atleta, conversar, orientar. Tá na hora. O Palmeiras precisa se coçar. Não dá para ficar esperando resultados diferentes com a mesma postura. O Palmeiras é manjado. Dá para saber como o Palmeiras vai jogar. E assim, isso é uma pena. Nós estamos desgastando o elenco, nós estamos desgastando a torcida e, mais importante de tudo, os ingressos estão caros. A torcida não está indo ao estádio. As camisas estão caras. R$ 600 a nova camisa do Palmeiras, linda, belíssima. Belíssima. Mas quem vai pagar R$ 600? Aí você tem uniforme caro, camisa cara, ingresso caro e um time que não joga bola, não vai encher estádio. Então, assim, nós estamos caminhando para um cenário que não é positivo e não é possível que não estejam enxergando isso. E assim, gente, vejam bem, isso não é negativismo, tá? Isso é trazer a realidade para a gente pôr em pauta e conversar a respeito. Precisamos falar de onde está errado, precisamos corrigir. Há pouco tempo atrás, eu gosto de usar esse exemplo. O São Paulo era o melhor time do Brasil, imbatível. Olha a situação do São Paulo agora.
Dívidas e mais dívidas. Jogadores que não conseguem entregar resultado. Treinadores que não param no lugar, diretoria empichada. Velho, não dá, não dá. O Palmeiras precisa abrir os olhos e preparar aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Se tem que emprestar o Veiga para trazer um jogador que vá brilhar, que faça. Se tem que colocar um medalhão no banco para deixar um garoto jogar de titular, faça. Se tem que mudar o esquema tático, mudar o DNA do time, atacar mais, faça. O Palmeiras precisa se modificar. Gente, quero agradecer do fundo do meu coração por todo o carinho e principalmente por estarem conosco até aqui, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra.